Fala galera, aqui é o professor Thiago Castro, curso R5, professor de vocês aí de Direito Penal, parte especial e legislação especial para concurso das carreiras policiais. Hoje nós vamos tratar aqui sobre o artigo 122 do Código Penal e as alterações que foram produzidas no mesmo através da Lei 13.968 de 2019. Roda a vinheta. É isso aí, galera. Então vamos nessa. Não é por causa do coronavírus que nós vamos deixar de estudar, né? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o crime do artigo 122 do Código Penal, crime contra a vida, de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Está previsto aqui no artigo 122. Então vamos lá, galera. Esse crime foi sensivelmente alterado através da Lei 13.968 de 2019, aí de dezembro de 2019, então bem recente, né? Então a tendência é que ele seja bastante explorado em questão de concurso público, porque foram algumas alterações interessantes, né, que a gente vai escorrer agora para vocês não escorregarem nas futuras questões. Então vamos lá. O que era crime antes da alteração da lei? Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao suicídio. Beleza, e qual era a pena? 2 a 6 anos de reclusão se o suicídio se consumasse, com resultado morte, né? Ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resultasse lesão corporal de natureza grave. Somente de natureza grave, né, galera? Então, beleza. A maioria da doutrina entendia que esse crime aqui era de natureza material, crime de natureza material. Vocês lembram o que é um crime material, não é? É aquele crime que prevê um resultado naturalístico, né? E esse resultado necessariamente deve ocorrer para que a gente possa falar em consumação. Além desse crime, outro exemplo que eu menciono para vocês, o crime de homicídio. A gente só pode falar em homicídio se houver o resultado morte. A gente só pode falar em consumação do homicídio, né? Se houver esse resultado morte. Então, beleza. Além de ser um crime material, antes da mudança legal, ele era considerado também pela doutrina um crime condicionado a resultado. Crime condicionado a resultado. Por quê? Porque ele só se consumava se houvesse esses resultados aqui, ó, o resultado morte, né? Se esse induzimento ao suicídio se consumasse, né? Ou se houvesse a lesão corporal de natureza grave. Então, pessoal, se resultasse fosse um resultado diferente, por exemplo, uma lesão corporal de natureza leve, a lesão simples, né? Seria fato atípico, né? No caso de induzir e instigar alguém ao suicídio e essa pessoa sofresse uma lesão corporal de natureza leve. Seria fato atípico, né? Por quê? Porque os resultados naturalísticos aqui eram 2, né? Morte e lesão grave. Beleza? E como é que ficou agora? O que mudou? Vamos lá. O que continua? Continua a mesma coisa. Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao suicídio. Continua a mesma coisa. Só que foi inserida aqui uma nova elementar, qual seja automutilação. Uma elementar nova a esse delito, pessoal. A gente vai falar daqui a pouco o que é essa automutilação. Então foi a alteração mais sensível aqui no preceito primário do tipo penal, do artigo 122. Alteração bem interessante, né? E o preceito secundário, o que mudou? Vamos lá. Ó, pena, reclusão de 6 meses, deixa eu apagar aqui. Reclusão de 6 meses a 2 anos. O que isso quer dizer, pessoal? Não está mais fazendo remissão a esses resultados aqui de antes, né? Lesão grave ou morte, né? Então, basta agora, para configurar esse crime, um mero induzimento, a instigação ou auxílio
ao suicídio ou à automutilação. Por conta disso, pessoal, alguns setores da doutrina já se posicionam no sentido de que esse crime agora, do artigo 122, passou a ser crime de natureza formal. Deixou de ser um crime de natureza material e condicionado a resultado e passou a ser um crime de natureza formal, né? Crime de natureza formal é o que? Vocês lembram? É o crime que prevê também um resultado naturalístico, mas esse resultado naturalístico é dispensável, né? Um outro exemplo de crime de natureza formal, extorsão, né? Basta o constrangimento para configurar o crime de extorsão, né? Sendo dispensado a obtenção da vantagem patrimonial, não é isso? Outro exemplo para ajudar aí no raciocínio de vocês. Então, pessoal, uma alteração importante, né? Deixa de ser, segundo algum setor da doutrina, né? Ao meu ver, acertadamente, passou a entender que se trata de crime de natureza formal agora, depois da Lei 13.968, né? Então vamos continuar. Parágrafo 1º. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 129. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Isso aqui, pessoal, é uma figura qualificada, é uma qualificadora do crime do artigo 122, não é? Porque prevê uma pena maior, né? 1 a 3 anos, a pena básica, né? Do tipo simples, 6 meses a 2 anos, aqui 1 a 3 anos, né? Parágrafo 2º, se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, reclusão de 2 a 6 anos. Outra figura qualificada, né, pessoal? Só que aqui é resultado morte. Notem, pessoal, que essas duas qualificadoras aqui eram os resultados exigidos pelo tipo penal básico na redação anterior, né? Morte, né? Aqui, ó, morte ou lesão grave. Agora passaram a ser figuras qualificadas do crime do artigo 122, não é isso? Então, outra alteração importante, passaram a ser qualificadoras, né? Eu estou colocando aqui para vocês, aqui uma ressalva, de que não havia equivalente na redação anterior, né? Aqui, essa figura qualificada, né, pessoal? Atenção, né? Não existiam essas qualificadoras, mas esses resultados aqui, morte e lesão grave, eram exigidos para a consumação do tipo básico, né? Então vamos lá. Parágrafo 3º. A pena é duplicada. 1. Se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Ó, esse motivo egoístico aqui tinha previsão aqui no parágrafo único. Ó, pessoal, na redação anterior. Parágrafo único, a pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico. 2. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Era previsto aqui no parágrafo único. Agora, por conta das alterações da inserção de qualificadoras e majorantes, passou a ser o parágrafo 3º com a previsão dessas duas figuras aqui, ó. Motivo torpe e motivo fútil. Por isso que está aqui em negrito, né? Além do motivo egoístico. Motivo torpe e motivo fútil, lembrar aqui do artigo 121, né? Motivo torpe é aquele motivo vil, abjeto, né? Repugnante. E o motivo fútil é o motivo desproporcional, né? Vamos lembrar lá do crime de homicídio, das qualificadoras do homicídio, né? Aqui é majorante. E o motivo egoístico é aquele de natureza pessoal. Um exemplo que a doutrina vem utilizando é do indivíduo aprovado em concurso público que induz, instiga ou presta auxílio material para que o seu concorrente, aprovado em posição melhor, venha a cometer suicídio, né? Visando ser nomeado de forma mais rápida, né? Eliminar um concorrente, né? É um exemplo que a doutrina vem citando. E aqui, inciso 2, né? Outra majorante,
se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a sua capacidade de resistência. Aqui, pessoal, a gente vai ver daqui a pouco que esse menor aqui só abrange o menor de 18 anos e o maior de 14 anos. A gente vai ver daqui a pouco como é que esse crime aqui trata quando a vítima é menor de 14 anos, né? Aqui houve uma espécie de equiparação à vulnerabilidade lá do artigo 217A, do estupro de vulnerável, né? Houve uma espécie de equiparação aqui das situações. Então, aqui, majorante, né, pessoal? Vamos lá. Parágrafo 4º. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio da rede de computadores, né, internet, rede social, transmitida em tempo real, né? Não tinha equivalente na redação anterior, né? Aqui dobra-se a pena, né? Tratamento bem mais rigoroso. E aqui, em grande parte, foi decorrente dos debates que foram realizados no Congresso Nacional no ano de 2017, por conta da prática do cyberbullying, né? Do bullying, e também por conta da existência de jogos que induziam e instigavam seus participantes à prática do suicídio e da automutilação, né? Que foram bastante explorados aí pela mídia alguns anos atrás. Por conta disso foi inserida a elementar da automutilação e também essa majorante aqui, ó. Aumenta-se até o dobro, né? Bem rigoroso esse aumento aqui, né? Aqui, parágrafo 5º. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador do grupo ou de rede virtual, né? Ele sofre uma reprimenda maior. Também sem equivalente aqui na redação anterior. Vamos lá. Outras modificações interessantes. Parágrafo 6º. Vamos lá. Se o crime de que trata o parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima, pessoal. Reparem bem, aqui não está falando de grave, né? E é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime descrito no parágrafo 2º do artigo 129. Isso aqui, pessoal, é o que eu adiantei para vocês, né? Quando eu falei lá do parágrafo 1º, né? Vamos dar uma olhada aqui novamente. Aqui, ó, né? Ó. Parágrafo 1º, né? Se da automutilação ou da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, né? Tem que ser interpretado aquele dispositivo que eu mencionei junto com esse aqui, ó, parágrafo 3º, 2, né? Vítima menor. Por quê? Notem, pessoal, que aqui, ó, está mencionando menor de 14 anos. Se fosse maior de 14 anos e menor de 18, ia ser aplicado essa majorante bem aqui, ó. Bem aqui do parágrafo 3º, 2. Só que aqui a vítima é menor de 14 anos. Entende-se que ela é incapaz de ser induzida e instigada, né? Porque ela seria mero instrumento, ela não tem consciência do que está fazendo, né? Então, por conta disso, se esse agente induz, instiga ou presta auxílio material para essa vítima menor de 14 anos, deficiente mental, enfermo, ele vai responder aqui pela lesão corporal de natureza gravíssima, não pelo crime do artigo 122. Beleza, pessoal? Da mesma forma, o parágrafo 7º, é o mesmo raciocínio. Aqui é a qualificadora do 122, né, quando há o resultado morte. E se esse resultado morte, se a vítima for menor de 14, ou não tem o necessário discernimento, ou não pode oferecer resistência, o agente aqui ele vai responder pelo delito de homicídio, né? Aqui é o mesmo raciocínio, né? Menor de 14. Se fosse maior de 14 e menor de 18, ele ia responder lá pelaquela outra redação legal que a gente tinha mencionado, né? Aqui, ó.
duplicada se a vítima é menor. Beleza, pessoal? Então o raciocínio é esse aí. São alterações bem pontuais na lei, mas que a gente tem que estar atento aí porque a possibilidade de ser cobrada em questões de concurso é muito grande, porque é um crime contra a vida, né? Previsto aí no 122, logo após o crime de homicídio, e são alterações bem pontuais, né? A gente não pode deixar passar isso aqui batido, né? Aí, no material aqui de vocês, eu fiz aqui alguns parágrafos, né? Algumas observações sobre o contexto, né? Como eu tinha adiantado para vocês, o contexto das mudanças legais, né? Decorrente da prática do bullying, cyberbullying, né? E por conta da existência de alguns jogos aí na internet, né? Baleia Azul, né? E após esse intenso debate aqui que ocorreu no Congresso Nacional. Menciono até aqui a questão da CPI dos maus tratos, né? Que foram chamados diversos estudiosos da área para discorrer sobre os efeitos desses jogos e da prática de bullying, cyberbullying, né? Então, bem interessante aí para a gente contextualizar. Vamos lá. Conceito de suicídio. Eliminação voluntária e direta da própria vida, também chamado de autocídio, né? Ou autoquírio. Automutilação. Qualquer comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo sem intenção consciente de suicídio. São conceitos doutrinários, né, pessoal? Vamos lá. Isso aqui vai ficar à disposição de vocês para ajudar aí no raciocínio e memorização aqui das mudanças, né, pessoal? Vamos lá. Sujeito ativo. Crime comum, né? Não exige condição ou qualidade especial do sujeito ativo, né? Da mesma forma, quanto ao sujeito passivo, também é crime comum. Não exige condição ou qualidade especial da vítima, no caso a pessoa que será induzida, instigada ou receberá auxílio material ao suicídio, né? Qualquer pessoa, mas desde que seja a pessoa capaz de resistir à conduta do sujeito ativo, né? Sob pena de se configurar autocrime, como eu mencionei para vocês, né? Lá do parágrafo 6º e 7º. Poderá configurar um homicídio ou a lesão corporal, pessoal, não é isso? A vítima deve ser determinada. Pessoas incertas e indeterminadas não configuram crime. O exemplo doutrinário aqui é o autor do livro que incita os leitores a se suicidarem, né? A se suicidarem, né? Porque aqui ele está fazendo uma incitação genérica, né? Vamos lá, crime plurinuclear, ou de ação múltipla, né? Prevê, induzir é o quê? É aquele indivíduo que faz nascer, faz brotar aquela ideia mórbida na mente da vítima. Aqui a ideia não existe, né? E o agente vai fazer brotar essa ideia. Participação moral. Instigar, aqui a ideia já existe. Ele só vai reforçar essa ideia já existente, né? Diferente aqui do induzimento. E aqui também a participação moral. Auxiliar, que é diferente, a participação material. Ele vai prestar auxílio para que aquela pessoa pratique a automutilação ou suicídio. O exemplo, emprestando uma arma de fogo, né? uma arma branca. São exemplos doutrinários, né? Vamos lá. Então, sendo um crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, se for praticado mais de uma conduta no mesmo contexto, né? Mais de uma ação nuclear, esse agente responderá por crime único, né? Exemplo do indivíduo que instiga e presta auxílio para aquela vítima praticar o suicídio, né? Se for no mesmo contexto, ele vai responder por crime único. Vamos lá, pessoal. Aqui o material estou finalizando e vou enviar para vocês logo assim que possível, né? Elemento subjetivo. Somente é punido a título de dolo, direto ou eventual. Não há previsão no artigo 122 da modalidade culposa. Então, não é punido nessa modalidade, né, de culpa. Aqui, a consumação. Como eu adiantei para vocês, pessoal, atualmente prevalece se tratar de crime formal, né? Basta o mero induzimento, instigação ou auxílio, né? Aqui, ó, eu coloquei o entendimento anterior às alterações, né?
Antigamente se entendia se tratar de crime material e condicionado ao resultado, lesão corporal grave ou morte, né? Sendo outro resultado, fato atípico. Então, doravante, pelo menos para um setor da doutrina, a meu ver, acertadamente, entende que esse crime agora é de natureza formal. Aqui eu separei aqui a questão das qualificadoras para reforçar aqui. Fiz alguns comentários, né, sobre essas qualificadoras. As majorantes também, né? Mencionei aqui o que consiste cada um. O motivo egoístico, como eu já antecipei, é o motivo de interesse pessoal. O motivo torpe é o motivo repugnante, abjeto, desprezível, né? O motivo fútil, né? Esses dois aqui também agora, inovações legais, né? Não existia essa previsão no artigo 122, só existia a previsão do motivo egoístico, né? Aumentando a pena do crime, a majorante. E aqui, ó, quando a vítima é menor de idade, não pode se tratar de pessoa sem capacidade de compreender aquilo que faz, como uma criança. Aqui a questão da equiparação que eu falei para vocês, pessoal. Aqui o 122 está equiparando o menor de 14 anos com o vulnerável lá do artigo 217A. Está dando um tratamento igualitário aqui, né? Então, outra alteração importante para vocês. Aqui eu faço uma ressalva aqui de hipótese de configuração de crime mais grave, que é lá o parágrafo 6º e o parágrafo 7º, né? Que são hipóteses que afastam a configuração do artigo 122 e vão configurar crimes mais graves, né? Aqui, ó, lesão corporal de natureza gravíssima e o homicídio, né? Aqui, antes dessa modificação legal, a doutrina já destacava que o sujeito passivo deveria ser pessoa capaz de compreender, né? Sob pena de se configurar um homicídio. Aqui no exemplo eu coloquei para vocês o induzimento a uma criança de 9 anos de idade a se jogar de uma janela. Essa criança, se o indivíduo induzisse essa criança, ele não ia responder pelo 122, porque essa criança não tem o necessário discernimento para entender essa conduta, né? Então aqui o indivíduo ia responder pelo homicídio, pelo 121. Não é isso, pessoal? Então eu fiz aqui algumas ressalvas, né, interessantes, a meu ver, para vocês acompanharem o material. Então logo eu finalizo aqui, falta pouca coisa. Eu disponibilizo para vocês aí pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Enfim, a gente vai se comunicando aí. Então é isso, pessoal. Vamos aproveitar aí o período de quarentena para se manter atualizado também, continuar os estudos aí, a preparação para concursos públicos, né? Não vamos relaxar não. Muito obrigado aí, um abraço a todos, tamo junto, galera.